Bom, Brunão, aonde você mora e quanto você ganha? Já começa bem pra caralho, já assim, né? Ia ser muito bom. Mas que É isso, idiotice, né, cara, velho? é isso. Brunão, eu preparei uma série de perguntas pra você. Eu, como um bom podcaster, eu fiz um roteiro, fiz uma pauta só pra te entrevistar, Caralho, você acredita? cara, eu não sou um co-host tão bom quanto você, Não, cara. mas cara, eu só é que eu quero te entender mais. Eu te conheço muito e eu fiquei pensando, o que que a galera quer ver por trás do Brunão? Porque aqui quem vai Ixi, te ver, lá ele. você tem noção que você tem fãs hoje no Brasil e que Cara, esses fãs então, vão te ver aqui num podcast pra descobrir mais da sua vida? cara, outro dia eu peguei um voo e fiquei meio ansioso que alguém ia me reconhecer no aeroporto, porque eu não gosto. Foi Mas reconhecido? não, Então, eu já fui reconhecido por causa do meu outro negócio. tá bom. Mas aí é, cara, da galera que vai prestar entrevista pra consultoria, uma galera muito específica, assim, né? É, mas eu tenho um pouco esse medo, assim. Tá. Mas se acontecer, tudo bem, né? Brunão, eu preciso te perguntar do seu outro negócio, porque ele vai contextualizar uma pergunta que eu quero trazer lá na frente do episódio. Tá bom. Então eu queria que você contasse pra galera o seu outro negócio, que é algo que você não menciona muito no seu canal, né? Normalmente você fala assim, ah, eu tenho outro negócio, deixa meio É, cara, colocado ali, mas eu queria eu entender não um pouco falo, mais. eu não falo muito porque é um negócio chato, honestamente. Uhum. É um negócio que é muito estável, é num nicho que é difícil de explicar. Meus pais levaram uns 2, 3 anos para entender. Os meus sogros acho que não entendem o que eu faço até hoje. Porque é um nicho muito contextual, é um micronicho, né? Eu chamo de micronicho. É um nicho que as pessoas nem imaginam que existe, a não ser que ela seja um público-alvo daquele nicho. E então eu não falo muito. E também, cara, eu não gosto de ficar, faturei tanto, tal, não sei o quê. Tipo, eu não uso muito isso em headline e tal. Então eu não vejo muito. Eu sei que seria o melhor jeito de eu crescer na internet, eu falar mais dele e tal, mostrar a prova, né? Só que eu prefiro crescer pelas minhas ideias, mesmo que eu cresça um pouco menos, assim. Mas Tá. o negócio é o seguinte, cara: existem algumas poucas empresas no mundo que dão consultoria de estratégia para grandes empresas. Você que é da Faria Lima, aí, você que é um Faria Limer, você conhece. Tem a McKinsey, tem o BCG, tem a Bain. Aí tem algumas outras que são menos conhecidas, a Hollenberger, H. Kearney, que agora é Kearney. São empresas de consultoria de estratégia, né? Então você tem as consultorias de gestão ali, que a galera tende a conhecer mais, PwC, Accenture, a Falcone, que dão consultoria de processo, basicamente, que ajudam a empresa a montar um processo melhor. E tem essas consultorias de estratégia, que às vezes fazem projeto de gestão também, mas elas são conhecidas por ajudar a empresa a fazer estratégia. Que é o quê? É decidir coisas que ninguém sabe o que qual que vai ser o futuro daquilo, entendeu? Se eu chamo uma consultoria para organizar o meu sistema de gestão de contas a pagar, que toda grande empresa tem, aquilo é uma coisa mais, simples, no sentido de, se eu colocar as boas práticas, vai funcionar, né. Agora, se eu sou uma empresa de telecom, tentando ver como é que eu lido com o fato de que agora tem Starlink, e que talvez a Starlink deixe obsoleta toda a minha infraestrutura de cabos e fibra e tal, ninguém sabe lidar com isso, não tem resposta certa. E aí os executivos têm que tomar decisões baseadas nisso, são decisões estratégicas, e eles não querem pensar sozinho, às vezes eles não querem, tomar a decisão errada e ter decidido sozinho, eles chamam essas consultorias de estratégia. Até aí beleza, eu trabalhei numa dessas, chama McKinsey, você trabalha pra caralho. Se você ficar lá 10 anos, você vira sócio e ganha dinheiro pra caralho também. Mas eu fiquei lá um tempo, lá, fiquei lá 1 ano e meio, falei: "Cara, isso aqui não é pra mim". Saí, e aí só que eles têm um processo seletivo muito difícil, geralmente a galera se prepara por 3, 5, 6 meses, às vezes até 1 ano para passar. Tem entrevista técnica, que chama entrevista de caso, não é só uma entrevista de contar história, e tal. Eu saí de lá e a galera começou, meus amigos, né, mais novos da faculdade, começaram a me pedir ajuda de como é que passa, e eu comecei a ajudar de graça. E aí os amigos deles começaram a pedir ajuda também, aí eu comecei a cobrar. Eu estava procurando outro negócio para fazer, cara, eu queria empreender com café ou com alguma coisa assim, que eu achava coisas que eu gostava, mas que, são mercados maiores, mais conhecidos, né.
E aí eu falei, eu e meu sócio, né, a gente saiu junto, eu saí da McKinsey, ele saiu da Bain, a gente saiu junto para empreender com alguma coisa. A gente tinha uma lista lá de 10, 15 ideias e a gente ia ver qual tinha mais potencial para fazer. Não tinha Só que nada no meio do definido caminho, ainda. Vocês saíram meio na loucura, com vontade. a gente saiu com uma lista de boas ideias. Eu Tá. confiava no meu taco de saber que alguma daquelas ideias ia ser boa, porque eu já tinha trabalhado em Venture Capital, que são fundos de investimento em startups, né? Então eu sabia que alguma daquelas ideias ia ser boa, eu não sabia qual ainda. Então a gente saiu, tirou 3 meses para fazer quase que uma due diligence, assim, a gente chamava de due diligence, inclusive, que era uma análise de cada uma das ideias para ver, cara, essa aqui é a melhor para a gente, né? E ali dentro tinha umas 3 ideias de café, tinha a ideia de dark kitchen, que na época era um negócio que ninguém falava sobre, tinha algumas ideias ali, eu não lembro todas, mas eh, começou a vir gente pedindo ajuda para entrar. E aí eu comecei a ajudar de graça, depois eu comecei a vender minha hora, né. E aí na época eu pensei: "Pô, eu vou fazer isso aqui 4 horinhas por dia, nas outras horas que eu tenho eu monto o meu negócio de verdade, né, e nessas 4 horas por dia eu ganho mais ou menos o que eu ganhava lá na consultoria". Pouco menos, mas, tipo, pagava meus custos de vida. Essa foi a ideia, né. Só que aí, cara, começou a encher a agenda, pra caralho, assim, tipo, tinha muita demanda e não tinha oferta. Aí eu falei: "Tá, beleza, só que eu tô vendendo para universitário. Então agora esse dinheiro é bacana, só que não é um negócio isso, quando eu ficar mais velho eu vou, né, não vou conseguir Mais subir preço, e ambições, tal". tudo. Aí o que que a gente fez? A gente falou: "Pô, vamos então tentar vender para gringo, porque a gente ganha em dólar", A né. decisão de vender para gringo foi só para ganhar mais ou porque o mercado era maior, o potencial era maior? Qual que era a lógica de vender para gringo? Foi pra ganhar mais dinheiro por hora, porque na Tá, época a gente vendia a nossa hora, e a gente é que na verdade tinha 2 pensamentos ao mesmo tempo, mas, pontualmente foi: "Cara, a gente vai ganhar 3, 4 vezes mais por hora, tá bom. simplesmente porque os gringos têm mais dinheiro". Como a gente vendia a nossa hora, a gente não pensava em tamanho de mercado, esse tipo de coisa, tipo, enchia a agenda, tá bom, né. E no Brasil dava pra encher a agenda tranquilo já. Só que o universitário brasileiro não conseguia pagar tanto quanto o cara que fazia Harvard, MBA em Uhum. Harvard, entendeu. Aí a gente entrou numa plataforma que tinha, que a galera usava para treinar entre si, começou a fazer de graça com algumas pessoas ali, só que no final da entrevista de treino, né, que a galera faz, a gente falava: "Ah, a gente na verdade já trabalhou na McKinsey, na Bain e tal". Os caras: "Pô, posso te contratar?". O primeiro que a gente fez já falou isso. Caralho. Aí cada um que a gente pegava gerava, tipo, 2 clientes boca a boca. Aí a gente falou: "Tá, beleza, o negócio é bom, Tem demanda? podemos esquecer aquela lista lá que eu criei, né, que a gente criou de ideias e tal, que Essa ideia era uma tava na ideia". lista, inclusive, ou não? Não, Tá bom. só que, cara, a gente sentiu, pô, é raro você encontrar um mercado que você não precisa ir atrás de cliente, né. É raro você achar Ainda um mais hoje, no boca a desequilíbrio de boca, oferta e né? demanda assim, né, cara. Uhum. No boca a boca ainda. Então, tipo, a gente falou: "Tá, aqui parece ter negócio". Só que a gente precisa escalar para fazer sentido, eventualmente. Hoje faz sentido vender a hora em dólar e tal, mas a gente já tinha, por ter trabalhado em consultoria, essa noção de, cara, prestar serviço cansa, sabe. Então a gente falou: "Beleza, como é que você escala um negócio desse? Você cria um método e vende curso". Hoje isso é óbvio, na época não era tão óbvio. Quando foi isso? Cara, foi 2016, Caramba, tá bom. eh, tipo, já tinha Érico Rocha, essas coisas, Ah, mas era mas a muito gente nem cedo, cara, conhecia. muito começo. Não, a gente nem conhecia, cara, até porque o marketing dos caras aqui no Brasil era muito agressivo, de, faturar 100.000 em 7 dias. Hoje a galera até tá acostumada com isso, mas pra mim eu olhava na época e falava: "Cara, esse cara é um charlatão, certeza". Uhum. Só que a gente começou a seguir uns gringos lá que ensinavam isso com um discurso mais leve, né, um discurso mais, eh, que a gente achava na época mais pé no chão, assim. Aí a gente falou: "Beleza, então, cara, vamos ensinar a galera. Ao longo do tempo a gente constrói um método", porque a gente tinha já a tese de que todo mundo se preparava errado, ou quase todo mundo, né. Então a gente foi, vendendo para os clientes ali, pacotes de preparação de 3 meses, 6 meses,
E aí a gente foi aprendendo todas as dificuldades que eles tinham, a gente testava técnica de preparação, a gente testava exercícios diferentes, viu que funcionava mais e menos com clientes diferentes, e a gente foi montando um método, e aí a gente, cara, basicamente a gente fez vídeos de YouTube, jogou um curso grátis lá pra galera, pra trazer lead, né, e começou a vender curso. Então o negócio é esse, é um curso de preparação para você passar nesse tipo de entrevista muito específico, que que a galera tem que se preparar, precisa de material de preparação, não é muito diferente de se preparar para o Enem, por exemplo, ou para um concurso público, mas em vez de você estar fazendo para uma prova, você está fazendo para uma entrevista. Talvez a galera do concurso público de direito tenha esse tipo de preparação, né, você vai Um fazer Abeto. concurso de diplomata, por exemplo, tem a entrevista lá, não sei se existe preparação para esse tipo de coisa, mas é mais ou menos isso, assim. Cara, Brunão. E Então o assim, negócio é esse, entendeu? eu gosto muito da É sua. meio chato, tipo, É. eu levei, sei lá, 5 minutos pra explicar isso, por isso que eu não falo dele, entendeu? Não, perfeito. Dá pra ver E sua talvez metade animação não entendeu. falando também, que você tá com super tesão desse trabalho hoje também. Tá super feliz da Cara, vida. eu prefiro falar de empreendedorismo, só que eu sou muito bom Total. naquele outro, entendeu? Mas de Então eu certa falo, forma pô, valida, né? Tipo, a sua experiência passada empreendendo valida, querendo ou não, o seu conhecimento. Porque muita gente fala de empreendedorismo hoje na internet sem ter uma experiência fora do empreendedorismo na internet. Então, eu acho legal sim, contar essa história, tá ligado? Ter esse contexto pra sim, reforçar o seu background. Será que sim. hoje você, pra mim, é uma das maiores autoridades de empreendedorismo do país, cara? Um conteúdo sério ali. Obrigado. Você não se sente assim? Não. Ainda não? Ah, cara, acho que eu nunca vou me sentir, né, tipo, uma autoridade, sei lá. E eu digo isso não do aspecto Pô, marketing digital, mas tipo, as pessoas querem ouvir a sua opinião sobre o negócio. Porque é uma sim, opinião isso dá pra ver, relevante. isso dá pra ver, isso dá pra ver. Então, Eu teu, vejo nos comentários, eu vejo conversando com as pessoas, isso dá pra ver. exato. E, cara, assim, eu acho que só por você ser um cara que não empreendeu, o seu canal no YouTube é só um resultado final de tudo que você já fez, torna mais interessante. Você tem o que falar, você Sim. tem substância, você tem referência. Mas, cara, eu acho que é loucura pensar em não ser isso. Tipo, por exemplo, você ensina criação de conteúdo no Uhum. YouTube. Antes de você ensinar isso, você fez um canal de YouTube por, sei lá, 4 5 anos, anos. né? Você tinha um canal de boxe Uhum. também, você mexeu com outro. Eu vejo a galera às vezes, vou ensinar marketing digital, vou ensinar criação de conteúdo, só que a primeira empresa do cara, o primeiro canal do cara não faz sentido, É entendeu? sobre isso, é um conteúdo já educacional. Eu vou te fazer minha primeira provocação agora, porque Manda bala. dado tudo isso que você me falou, você ter essa experiência de querer empreender, principalmente nos Estados Unidos, que eu acho isso incrível, tá? Você ter ido. Talvez essa história eu deveria contar mais. É, então. Então Porque manda bala, cara. todo. Porque eu quero te fazer uma provocação nesse ponto. Não, pode fazer a provocação, eu Né? adiciono o que Né? for. Mas o que, que você quer falar da gringa? Por que, que você escolheu a gringa? Cara, porque pra mim, assim, esse nicho que eu trabalhava é minúsculo no Brasil. Uhum. Dava pra fazer um negócio de serviços, uma consultoria individualizada ali, que era o que eu fazia. Não dava pra fazer um infoproduto. Mas no mundo inteiro é bastante gente. Então, além disso, você ganha em dólar, né? Para mim é tipo, porque o Lógico. processo dessas empresas é idêntico no mundo inteiro, ele é padronizado. Eu falava inglês, eu falei: "Pô, por que que eu não vou fazer em inglês se é idêntico o conteúdo?" Não fazia sentido, entendeu? Então, a provocação pra você ver agora. Por que o seu canal no YouTube não é inglês? Boa pergunta. Você ia ganhar 3 vezes mais também. Porque o conteúdo de empreendedorismo digital lá fora é muito melhor do que o que tem aqui no Brasil. Então, tem uma arbitragem muito grande, tipo, por exemplo, você falou: "Cara, eu te vejo como uma autoridade, eu quero ouvir suas ideias, porque eu acho elas boas. Eh, eu não sei se eu fizesse em inglês eu teria esse efeito tão rápido, porque eu estaria competindo com gigantes, eu estaria competindo com Alex Hormozi, eu estaria competindo com, caras que ensinam isso há 20 anos e ensinam bem ensinado, né. Tá. Não estou falando que não tem boas pessoas aqui no Brasil, tem. Só que as pessoas que tem aqui no Brasil que são boas, posso estar esquecendo de um caso ou outro, tá? Mas elas trabalham com verticais específicas. Tipo, o cara é muito bom em funis de marketing direto para infoprodutos, ou o cara é muito bom em construir negócios de Mercado Livre. Só que tem um passo antes disso que é, cara, que modelo de negócio eu escolho? Que nicho eu escolho? Estou num modelo de negócios que está
de certa forma, quebrando. A gente conversou com o Jonas Castro recentemente, ele falou dos influenciadores que começou a secar o mercado de publicidade, os caras têm uma audiência gigante e eles não sabem para que tipo de modelo de negócio pivotar. E aí o cara escolhe hoje assim, ó, ele: "Ah, vi um anúncio aqui que fala que eu tenho que fazer um perpétuo", e só que, cara, não sabe se faz sentido para o nicho dele, não sabe se faz sentido para a pessoa dele. E lá fora tem muito disso. Gente que, vamos dizer, olha de um ponto de vista um pouco mais generalista, Hum, tipo, você quer empreender? Você tem essas opções. Você quer montar uma estratégia de conteúdo? Você tem essas opções diferentes. E aqui no Brasil eu vejo muita gente ensinando, tipo, você tem que fazer YouTube, canal Dark, daí você vai fazer um curso assim, assim, assado, e aí você vai pegar esse tipo de produto para afiliado, e beleza, você pode copiar e colar essas estratégias, mas na maioria das vezes não vai dar certo. Não porque a estratégia é ruim, mas porque ela é ruim para você como indivíduo, para o seu nicho, até para o jeito que você trabalha, né? Tem gente que vai bem com lançamento, tem gente que vai mal. Tem gente que vai bem com e-commerce, tem gente que vai mal. E não tinha esse conteúdo no Brasil. Eh, Aí eu falei: "Pô, beleza, posso falar disso". Empreendedorismo no Brasil é um mercado grande, diferente de entrevista de caso para consultoria, e também diferente de entrevista de caso para consultoria, o mercado é muito diferente. Tipo, tem muita gente que eu vejo que cria conteúdo aqui no Brasil de diversas coisas e fala: "Eu só vou traduzir meu conteúdo e ir lá para fora então". Cara, no meu nicho isso funciona, no de entrevista de caso. Porque você está ensinando a pessoa a passar numa entrevista, como se fosse uma prova, e é igual no mundo inteiro. Beleza, funciona. Mas tipo assim, você tem uma coisa um pouquinho, vamos dizer que você tem um canal de, cara, como dirigir bem, sei lá, direção defensiva. É completamente diferente você ensinar isso no Brasil e nos Estados Unidos, cara. Não é só traduzir o conteúdo. Aqui você tem motoboy, você tem, cara, a galera desrespeitando lei de trânsito, os carros são diferentes, tem câmbio manual aqui, lá não tem. Então, assim, às vezes eu vejo a galera entrando numa pira de: meu conteúdo é bom, performou bem no Brasil, eu vou traduzir, eu vou regravar e vou colocar lá fora. Tipo, acho que o Primo Rico estava com um canal em isso. inglês. Cara, finanças pessoais aqui é completamente diferente de lá, cara. Lá eles têm 401k, lá o juro é baixo, lá o cara ganha mais. A forma de se comunicar é diferente, cara. Tipo, e os caras às vezes não têm bagagem cultural para fazer essa tradução, né? Essa adaptação. Não tem entendimento de mercado. E eu não tô falando que todos vão dar errados, mas eu achei que, pô, porque chegou a passar pela minha cabeça, cara, vou fazer o conteúdo. Eu queria ter um público no Brasil também, eu sentia falta desse contato próximo com o meu público, que como meu público é gringo no outro canal, não tem, né? Mas eu gosto do Brasil, do brasileiro e tal. Mas chegou a passar na minha cabeça, cara, vou fazer em português e inglês, vou reaproveitar os roteiros. Eu não traduziria, eu readaptaria, né? Mas eu falei, cara, acho que eu tenho que escolher. Porque ou eu faço para um ou eu faço para o outro. É muito diferente. Tá. E agora eu queria Quer ver que um exemplo, cara? manda. Não tem gestor de tráfego lá fora. Não, conteúdo de gestor de tráfego? Bom, não existe essa profissão do Não. gestor de Por tráfego. quê? Porque ninguém fez isso lá, porque o tráfego é caro, por vários Hum, motivos. Existe o media buyer, mas, tipo, não tem um Pedro Sobral lá fora que ensina pessoas a serem hum. gestores de tráfego. O media buyer lá é muito mais amplo. Tipo, normalmente é um menino do marketing que também sabe apertar o botãozinho do Google Ads. Não é um cara feito pra isso, otimizado Eu pra não isso. sei exatamente como que é, mas é diferente, cara. Tipo, Tá. tem muita. Tem muita. Geralmente o cara lá que vende por tráfego, vamos dizer, o infoprodutor, o vendedor de curso que vende por tráfego frio. Primeiro que a maioria não vende por tráfego frio, a maioria é tráfego orgânico. Só isso já é uma diferença gigante do mercado. E aqui eu tô falando de infoproduto, posso falar de outros mercados também. Segundo que, geralmente, aqui no Brasil é muito comum, cara, vou lançar um curso, eu contrato um gestor de tráfego freelancer lá, ele vai me cobrar 1.000, R$ 2.000 por mês e vai gerir meu tráfego. Lá fora, cara, o cara que vai fazer isso, ele aprende e faz sozinho. Porque não tem tanto profissional assim no mercado. Tá. Quer ver outro Interessante. exemplo? O e-commerce. É completamente diferente lá fora, cara. Porque o juro é baixo, você consegue ter capital de giro para trabalhar.
É o Não jeito. tem 100% de imposto da China, entendeu? Agora tem, né? O Trump mudou isso, mas então são mercados muito diferentes. E se você for olhar mercado de emagrecimento, de finanças pessoais, cara, de direção, dirigir é igual no mundo inteiro. Não é. E não são só as leis de trânsito que mudam. Muda motoboy, muda, cara, quanta bicicleta tem no seu país, saca? Justo. Interessantíssimo. Brunão, eu queria quebrar com você agora, porque eu adoro sua linha de raciocínio. Você consegue, se eu te perguntar uma coisa, eu não sei se você parou nisso, mas você tem o Você perguntou ponto uma A. coisa, eu falei 15 Não, minutos mas de isso é outra. interessante, cara, porque eu acho que torna, eu vou mostrar aqui na tela os seus vídeos, são vídeos bem longos. E assim, você consegue pegar um tema, e aí Tá. você consegue, você dá uma volta para explicar com muito repertório, com muitos exemplos, com muitas nuances naquela pergunta, para chegar e validar o seu ponto. Pelo menos é o que eu percebi da sua estrutura narrativa. Então, Nunca vai, analisei ela assim, mas faz sentido. você faz uma introdução, dá muito repertório para contextualizar, para chegar no ponto final. E aí você expande isso. E consegue ficar horas e horas falando isso, o que me leva a crer que você é um cara obcecado por negócios, eu já te perguntei isso. Cara, se Sim, você deixasse você falando num bar, você falaria de negócios por horas, sim. tranquilamente. Quebra pra mim que referência, porque pra mim o seu grande diferencial seu de qualquer outra pessoa é o seu arsenal de referências. Tipo, o Tá, que que você consome, como que sua cabeça funciona tão diferente das outras pessoas que falam do mesmo assunto. tá. Cara, vamos lá, por onde eu começo? Cara, eu acho que assim, ó, é uma combinação de algumas coisas, tá? A primeira coisa é que eu realmente gosto do assunto. A maioria das pessoas estuda negócio porque quer ganhar dinheiro. Tá. Justo, né? Mas tem gente, por exemplo, que é muito interessada em filosofia, em história, em cinema. E a pessoa, ela gosta de aprender sobre aquilo não por um objetivo final, mas porque aquilo é muito interessante para ela, né. E a gente está habituado com isso em coisas tipo artes, né, literatura, cinema, música. A gente está habituado com disciplinas, mais fundamentais, assim. Então você tem ali, psicologia, tem gente que adora estudar sobre psicologia, sobre matemática, né, física, tem gente que adora. Para mim, a disciplina que mais me interessa é negócios, como um fim em si mesmo. Eu Vamos dizer, se não tivesse mais negócios, sei lá, foi instaurado o comunismo, não tem, você não vai ganhar mais dinheiro estudando isso, provavelmente eu continuaria estudando isso, eu gosto. Como fazer dinheiro no comunismo, com o Bruno Fagion no canal dele. Não, eu teria que estudar de forma histórica, sei lá, mas eu acho interessante, entendeu? Talvez se eu tivesse nascido em outra época, eu teria sido um professor universitário de uma faculdade e tal. Mas, né, hoje eu posso ser autodidata e Tá. compartilhar meu conhecimento na internet e tal. Então esse é o primeiro fator. Um segundo fator é que, por causa desse meu interesse, eu leio muito sobre modelos de negócios diferentes. E aí, cada negócio vai ter uma fonte diferente. Tipo, muita gente fala: "Ah, você tem que ler livros em vez de ver vídeos". Cara, depende. Se você quer aprender sobre criação de conteúdo em vídeo no YouTube, você tem que assistir youtubers que falam sobre isso. Você até pode ter um livro ali que vai te trazer alguma informação, mas o conteúdo bom sobre isso está em vídeos do YouTube, né. Se você quer aprender sobre um negócio de newsletters, você tem que assinar newsletters que falem sobre o negócio de newsletters, porque é o que os caras que produzem isso usam como meio, né. Se você quer aprender sobre, eh, cara, comércios locais, onde você aprende sobre isso? Você Tem tem que que estar lá no conversar. meio, tem que conversar. Tem que conversar com comerciantes locais. E às vezes é tão simples quanto, pô, eu vou na mesma padaria todo dia, um dia eu conheço o dono, aí eu começo a trocar uma ideia sobre negócio com ele, aí ele gosta da minha ideia, daqui a pouco ele está compartilhando todos os números comigo. Cara, o meu mecânico em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, o cara começou a falar todos os números dele comigo uma vez, só porque eu demonstrei interesse nisso e talvez ele viu que eu tinha algum repertório, talvez ele achou que eu podia ajudar ele de alguma forma. Então, eu aprendo de formas diferentes sobre modelos de negócios diferentes. E então, assim, você me fala: "Pô, qual que é a sua fonte? O que que você consome?". Cara, depende do que eu estou tentando aprender. Mas como eu tenho esse interesse, genuíno, vamos dizer assim, pelo tema, eu faço isso de forma
sem forçar, tipo, é diversão pra mim há muitos anos, né. E aí com o tempo você vai aprendendo certas coisas, do tipo, como é que eu pergunto pra alguém sobre quanto ele fatura e quanto ele lucra, sem parecer, uma pessoa que tá querendo abrir uma concorrência ou sem Hum. parecer invejoso, porque as pessoas não querem falar esses números às É vezes. um tema sensível, né? Um tema chato, a pessoa fica meio com medo. É, entendeu? Só que com o tempo você vai aprendendo a conversar com as pessoas, ou você vai achando fontes diferentes. Então esse é um segundo fator. E tem um terceiro fator, que eu acho que, assim, minha experiência na consultoria e dando um curso de como passar na consultoria, me ensinou uma habilidade que a maioria das pessoas nem sabe que existe, mas que é extremamente útil, que é o que a galera de consultoria chama de estruturação de raciocínio, que é basicamente criar frameworks, né. Então você vai estudar certas, cara, qualquer disciplina, você tem framework, você tem modelos mentais, beleza. Geralmente você pega um pronto, aprende ele e replica. Por isso que tem tanto, por exemplo, tem tanta gente que faz um curso de, YouTube, aprende um framework e começa a replicar, e não tem nada de errado com isso. Só que eu aprendi na consultoria e eu ensino isso, porque você precisa disso para passar na consultoria, então eu aprendi a ensinar essa habilidade e, portanto, eu deixei ela muito mais forte em mim, de como que eu crio um framework do zero. Então isso me ajuda a passar, conectar pontos das ideias e passar. Acho que tem funcionado, não sei, mas eu acho que é uma coisa que talvez cause um pouco esse efeito que você comentou. E você tem, você me explica as coisas com tanta clareza, é sempre ponto um, ponto 2, ponto 3. Essa É hábito de clareza consultor, né. é de consultor, é uma coisa que sempre foi claro desde jovem pra você ou é Não, uma coisa de maturidade? Porque eu não consigo ainda fazer isso. É uma coisa não, que eu gostaria muito de ter, é uma coisa que eu estudei para conseguir passar na McKinsey, porque tá? você não passa se você não conseguir fazer isso. E depois eu criei um método ensinando a fazer isso de forma, eu acredito, melhor, que é o que eu ensino num dos meus cursos do meu outro negócio. Uma Então situação de é uma raciocínio habilidade, mesmo. é uma habilidade, cara. Cara, que loucura. E como que você aprende essa habilidade hoje? S Cara, você tem Tipo, que se alguém estudar para que passar em consultoria, não existe outro lugar não para. dá pra eu pegar esse método, adaptar pra eu aprender qualquer coisa? Dá, só que você, tipo assim, ó, é difícil você aprender matemática sem você ter uma prova para passar, certo? Perfeito, isso é um incentivo ali pra fazer. É difícil você, estudar, é difícil você aprender filosofia sem estar fazendo um curso de filosofia. Você pode até aprender como interessado, Uhum. talvez você saiba replicar, tipo, as ideias de Kant eram tal, tal e tal, mas se você quiser pensar como um filósofo, você pode ser autodidata, mas geralmente você tem que ter, como dizem, né, uma cenoura na frente e uma cenoura atrás para você aprender isso, né. Um incentivo positivo e um incentivo, né, negativo que você quer evitar. E o único lugar do mundo que eu conheço que exige isso para você, exige esse tipo de raciocínio para você ter um benefício ali que você quer, é a entrevista de consultoria. Então, assim, todo consultor, ex-consultor da McKinsey, da Bain, do BCG, dessas grandes empresas, sabe fazer isso. Quase ninguém mais sabe, porque não tem nem material para você estudar que não seja disso. Tá. Então é uma habilidade muito rara, entendeu? E ela é meio difícil de explicar também. Você Eu não hoje. consigo explicar. Eu consigo explicar como eu faço, porque eu ensino isso, mas Tá. 99% das pessoas que fazem isso não sabem explicar. Você acha que você não conseguiria ensinar isso pra pessoas que. Porque assim, é uma habilidade que eu teria muito interesse em aprender. Mas eu não faria um curso pra passar numa consultoria. Você acha que você não conseguiria adaptar esse mesmo curso pra pessoas normais? Consigo, só que não tem mercado, Por quê? porque leva 6 meses para aprender, estudando 2 horas por dia. É um negócio muito denso, muito pesado de aprender. Cara, assim, tem gente que é mais natural, mas eu sei, porque eu ensino as pessoas, né, isso no meu outro negócio, eu sei que a maioria das pessoas leva 6 meses, 2 horas. Se for ver, 6 meses, 2 horas por dia não é tanto. Você aprender matemática, você Pô, levou muito mais tempo que isso. não, se eu aprender a aprender a qualquer coisa em 6 meses, pô, é uma habilidade que eu vou ter pra sempre, que vai ser incrível. É, Vai só facilitar muito minha que é vida. difícil persuadir as pessoas que, porque assim, ó, você aprender violão Uhum, em 6 meses, 2 horas por dia, barganha, leva muito mais tempo que isso. uhum. Surfar, leva muito mais tempo que isso.
Matemática leva muito mais tempo que isso. Escrever leva muito mais tempo que isso. Essa habilidade que ninguém nunca ouviu falar, que você não sabe direito para que serve, que, cara, não tem respaldo do mundo acadêmico, não tem competição esportiva que vai te dar um prêmio. Ela é útil, mas como é que eu convenço alguém? Cara, já é difícil fazer o cara estudar 2 horas por dia por 6 meses para ele ganhar dinheiro na internet, que é o que todo mundo quer. Cara, que loucura. Então, assim, dá para aprender. Só que só tem material disso para passar em consultoria, porque é o único contexto em que alguém iria querer aprender isso. Que alguém fala, pô, agora eu tenho a cenoura na frente e a cenoura atrás para aprender esse negócio que eu nunca ouvi falar. E eu tenho uma entidade que eu respeito, que é a McKinsey, que é o BCG, que é bem falando que eu tenho que aprender isso. E então todo o material que tem para isso é, é para ensinar nesse contexto. Então você vai ter que aprender isso, cara, usando exemplos, exercícios de tipo, ajude uma companhia aérea a economizar o custo de manutenção da sua frota, entendeu? Cara, Que é não o que você sei. usa para passar essas entrevistas. Mas, tipo, se eu chegar para você, cara, você quer aprender usando esses exercícios? Você É consegue. difícil você Mas você consegue falar que adaptar qualquer coisa depois, uma vez que você consegue, aprendeu isso. consegue, consegue. Puta, não sei. Eu ia adorar fazer isso aí, cara. Um curso bem, tipo, treinado, com exercíciozinhos, eu ia adorar fazer isso. Cara, eu te passo meu curso lá e você Puta, faz. cara, Bruno, não sei. Se você me vendesse como aprender. Eu lembro que quando eu fiz faculdade de economia, o primeiro professor de cálculo falou assim: ó, eu vou te dar um ponto na prova extra se você fazer esse curso, que é aprender como aprender, que é um famoso lá na Coursera. Hum. Porra, mudou minha vida aquele curso. Então, é que Cara, não é aprender a aprender, né? Ajuda, mas é aprender a organizar as ideias de uma forma que elas fiquem claras e precisas e específicas para você e para as nossa. outras pessoas. Eu acho animal isso. Pra mim, isso já é um puta apelo de vendas. Me lembra muito Danco, essa ideia de como ter clareza nas ideias, estruturar seus pensamentos. Eu acho que é um bagulho que É, tem uma galera pode que tem ser. interesse, tá ligado? Pode ser, cara. É que assim, todo mundo. Cara, tem muita gente que sai da consultoria com a ideia. Ainda mais na época que curso online era uma coisa mais desejada pelas pessoas de fazer, né? Hoje em dia é um modelo que a galera já não olha mais tanto. Mas naquela época, quase todo mundo que saía da consultoria falava: Nossa, eu vou. Não todo mundo que saía, mas todo mundo que saía da consultoria que queria fazer um curso online, que era pouca gente, falava: Não, eu vou ensinar isso para as pessoas. Porque todo mundo precisa disso. Eu não conheço ninguém que conseguiu ter um negócio de sucesso ensinando isso aqui no Brasil ou lá fora. Mas já viu gente tentando aplicar. Muita. Tá. Então, assim, eu Cara, não acho que tem interessante. mercado, entendeu? E se Justo. você for olhar, por exemplo, no, vamos usar o framework do Alex Hormozzi, de como fazer uma oferta desejável, né? Tem aquela equação lá de 4 fatores, né? Tamanho do sonho, probabilidade de dar certo, o tempo despendido e o esforço e sacrifício. Cara, o esforço e sacrifício é grande, 2 horas por dia por 6 meses, já não passa no crivo da maioria dos cursos online, por exemplo. O tempo despendido é grande, vamos supor 6 meses, 2 horas por dia. Probabilidade de dar certo, não consigo garantir. Depende do Tem esforço da muita gente. pessoa, né? E o tamanho do sonho, cara, não tem um sonho, não tô prometendo que você vai ficar milionário, não tô prometendo. Tô prometendo, você vai se comunicar melhor. Tipo, mas daí tem a outra pessoa que ensina um curso de oratória, que é um curso de 5 horas. Você aprende umas técnicas de oratória com muito mais respaldo, porque é do TED Speaker, não sei o quê. E o cara vai vender mais que eu, entendeu? Então eu Justo. não. Pode ser, cara, não sei se todo mundo falar, não, eu quero muito aprender isso e tal. Talvez eu faça uma pré-venda, mandem o dinheiro na minha conta antes, E aí, se fizer mas eu não sentido. acredito que tem mercado para isso. O que para mim é bom, né? Porque aí só eu sei fazer isso. Também é uma habilidade única, né? Mas, ó, quer ver um exemplo? Hum, O Jonas também era de consultoria, você consegue ver alguns elementos disso nos vídeos dele. tá. Ele faz lá uns frameworks no quadro branco lá e tal. É tudo muito bem organizado, muito claro as ideias. Eu gosto de entender por trás da pessoa, por trás, como que ela pensa, como ela organiza as ideias. É Eu lindo. acho, mano, incrível estar atrás de você hoje. E Filha da... vamos falar do que tem potencial. Então, se essa ideia é uma merda, me conte qual que é a sua ideia de produto milionária, que você está tão... Esse seu desafio de criar seu primeiro produto digital agora com a sua marca pessoal. Como tá sendo essa Cara, jornada aí? então,
todo mundo que eu converso, que vê meus vídeos, fala: "Ah, eu queria que você validasse a minha ideia, que você" basicamente querem comprar consultoria, mentoria, né, minha cabeça. Que eu olhe para a ideia da pessoa e fale: "Ah, faz isso, faz aquilo", beleza. Acho que é o natural, né. Tipo, meu conteúdo é muito abrangente, eu não ensino um método específico para um objetivo específico, eu ajudo a pessoa a escolher coisas, então Ela quer só uma que eu personalização, né? que é uma personalização. Só que eu não sou fã de prestar serviço. Eu aprendi isso no meu último negócio. Eh, Em parte por personalidade mesmo, tipo, meu WhatsApp tem 80 conversas não respondidas e eu não consigo ser disciplinado, não acho que não é disciplinada a palavra, mas eu não tenho o tipo de personalidade de quem acorda de manhã, responde as mensagens do WhatsApp, abre o e-mail, limpa a caixa de e-mail, no fim da tarde responde os clientes de novo, e eu acho importante isso. Tem modelos que escapam isso, tipo, você vai ter 1 hora por semana comigo, sempre no mesmo horário e tal, mas eu não queria construir um negócio em cima de prestação de serviço, necessariamente. Não quer dizer que eu não vou fazer nunca, mas eu sou um cara mais de produto. Eu aprendi isso no meu outro negócio. Prefiro muito mais fazer produtos do que serviço. Qual que é a minha questão, né? Por que que eu não lancei nada até hoje? A galera me pergunta direto, você me pergunta. Acho que é uma boa provocação, porque é irônico o cara que fala de negócios, aí ele fica produzindo conteúdo lá e não lança o produto dele. Aí, pô, que você tá fazendo caridade aqui, né, irmão? ONG Bruno Fagion. Eu acho que tem algumas coisas, tá? Primeiro, eu não tenho muita pressa por 2 motivos. Um é que o outro negócio me sustenta, e o outro motivo é porque eu acredito que se você quanto mais você demora para lançar um produto, você está construindo uma audiência ali. Quanto mais você demora para lançar um produto, desde que você mantenha um olho bem aceso para a qualidade da audiência que você está construindo, eu acho que você ganha mais a confiança das pessoas, Tá. tá? Então eu acho que te monetiza menos no curto prazo, mas não você ganha mais longevidade depois. Tipo, essas pessoas que estão me acompanhando agora, elas vão lembrar daqui a 5 anos, pô, o cara postou vários vídeos bons e não tinha nada para vender. Eu acho que isso te dá um nível de confiança diferente do cara que já entra com o produto vendendo, tá? Quer dizer que eu recomendo para a maioria das pessoas? Não, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe avaliar a qualidade da audiência que elas estão construindo. Eu não sei se eu sei, tá? Mas eu acho que eu sei, porque eu já fiz isso no outro negócio, eu consigo ver alguns sinais. Talvez tenha uma arrogância minha aqui, de achar que eu sei fazer isso, mas beleza. Segunda coisa, eu sei que o que mais importa para um produto dar certo é se a oferta que você está lançando é boa ou não. E isso eu não sei avaliar a priori. E ninguém sabe, né? Os fundos do Vale do Silício não sabem fazer isso. E os caras ganham bilhões para fazer isso, e a taxa de erro deles é gigantesca. Quando eu digo oferta, é o produto e como ele é comunicado, né? Então, assim, eu estava tentando achar um jeito de ter alguma coisa produtizada, tá? Ou seja, não customizada, um curso gravado, alguma coisa assim, produtizada, e eu conseguisse testar ofertas diferentes e sem comprometer a confiança na minha audiência. Que para mim, o que eu estou fazendo aqui na internet hoje é construindo um ativo de longo prazo que se chama reputação, que é confiança em escala. Porque assim, cara, se eu ficasse 10 anos fazendo vídeo, construindo audiência e virando uma referência em negócios de internet, sem vender nada, ainda assim valeria a pena para mim. Porque Justo. eu vou ter a confiança de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas no Brasil sobre esse assunto, que é um assunto que tem valor, tem dinheiro. Muito. Então, assim, eu não quero comprometer a confiança, o que não quer dizer que eu não vou vender coisas. Aí eu fiquei muito tempo, e aí tem um pouco de efeito de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quando alguém vem me perguntar de modelo de negócio, eu consigo dar uma resposta muito mais clara do que quando é para mim. Clássico.
Mas eu levei um tempo até achar um modelo que eu acho que faz sentido para mim. E aí eu cheguei, inclusive com a sua ajuda, né? Você provavelmente fez essa pergunta já sabendo a resposta, né? Mas eu vou lançar masterclasses, workshops, não sei o nome Decidiu? ainda. Agora você decidiu. Boa, Decidi. animal. Vou pegar temas específicos que abrangem 10% da minha audiência, 5% da minha audiência, mas que são muito interessantes para aqueles 5, 10%. Por exemplo, como criar um side business. Um negócio que você constrói enquanto tem um Emprego. emprego CLT ou outro negócio, que não é necessariamente uma renda extra, ele não te paga por hora, né, necessariamente. Então eu vou pegar um tema que nem esse, eu tenho mais uma lista lá de 15 temas, e aí eu vou vender, sei lá, R$100, R$200, alguma coisa assim, para você assistir a aula ao vivo comigo e aí depois fazer perguntas, 4 horas, e aí eu vou conseguir testar ofertas diferentes, ver o que meu público quer em termos de produto, porque eu já sei Boa. que eles querem minha customização, mas não é um modelo de negócio que eu gosto muito. Tipo, Não seria a sua escolha inicial pro seu modelo de negócios. É o que funciona hoje pra se você, eu é o que quisesse ganhar melhor que mais você dinheiro encontrou. agora, se eu quisesse ganhar muita grana agora, seria isso, mas Tá, muito bom. E cara, então quando a gente pode esperar isso sendo executado? Tô cara, não curioso. sei quando que esse podcast vai ao ar, mas a ideia é eu preparar primeiro esse mês já. Tá bom, vamos ver, tô curioso aí. Então entre no canal Bruno É, Fagion Bruno pra Fajon. vocês verem. E falando do canal Bruno, Compre meu produto. compre o produto, dê dinheiro pro menino Dê solidário. dinheiro para mim. Então, assim, ó, Bruno Fagion, qual que é a sua estratégia de YouTube hoje, cara? O que que você pensa sobre o YouTube e Cara, como que você pensa nos próximos tempos aí? O que que você vai fazer diferente? Vai continuar igual? boa. Porque você é um cara muito constante, você tem um único formato que você faz o quê? Um ano já? Qual que você já tá com o canal do YouTube? Desde setembro, né? Desde Acho que o setembro. primeiro vídeo foi em abril, mas depois eu lancei o segundo em setembro. Boa. Então faz o Desde quê? lá foi 9 muito meses? constante, né, velho? 9 meses, muito padrão, né, os vídeos. Cara, tipo, acho que assim, ó. Vamos lá. Primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso ter uma frequência que eu me obrigue a fazer. Tá. Aí eu falei, cara, 3 vídeos por semana eu consigo. É, consigo manter na semana boa e na semana ruim. Tá? Eu quebrei essa regra uma vez. Justo. Que foi quando eu me mudei e tal, deu um monte de coisa errada. Então, assim, eu faço 3 vídeos por semana, por isso que tem essa constância. Aí, beleza. Segunda coisa, tem que ser simples para eu fazer. Então, eu escolhi um formato que eu sei que eu consigo fazer sempre. Eu não sou artista, eu sou horrível em cinematografia, eu não tenho interesse nenhum em aprender como é que usa uma câmera. Você É, comprou uma câmera, nunca configurou ela e continua eu gravando co- com o iPhone. Exatamente. Estou Perfeito. gravando com o iPhone agora e tem uma Canon ali que eu não sei usar. Super parruda que você não sabe usar. Tá bom. É, Então, assim, eu não vou fazer um vlog, eu não vou fazer um, um vídeo ensaio, eu não vou testar a lente nova. Aí o que eu falei? Bom, vou fazer um talking head. Você falando com a câmera, cabeça Eu falando com a flutuante. câmera, meu cenário é igual. Eu Você se mudei de mudou casa, eu e. trouxe o cenário junto, ninguém reparou. E é isso, cara. E aí eu gosto também de mostrar as coisas visualmente, né? É, Aí eu pensei, pô, posso fazer uns slides, posso fazer um mind map. Só que eu pensei, cara, o jeito mais fácil de eu fazer isso é no iPad. Eu vi alguns criadores fazendo vídeos no iPad. E deixa eu mudar o ar aqui que tá quente agora. Tá uma loucura isso aqui. Eu vi alguns criadores fazendo vídeo no iPad. O Ícaro de Carvalho aqui no Brasil, tem mais uns lá fora que eu vi que eu não sei o nome. Falei, cara, isso aqui eu consigo fazer. Eu consigo desenhar informações visuais ali que ajudem a pessoa a entender. Então é isso, cara. Eu tenho esses 2 formatos, o formato eu falando e o formato eu falando e desenhando no iPad. Simples e fácil. E às vezes eu reajo à tela, né, que nem o vídeo meu que mais deu certo foi reagindo à tela. Mas é basicamente eu, essa estante aqui, eh, e é isso. Eh, Minha estratégia, cara, continuar postando 3 vídeos por semana. Eu não me policio em o que que eu ensino de graça, que daí eu não vou, tipo, vou segurar essa informação Não. para dar no curso e tal, porque eu acho que é válido, tá, fazer isso.
Só que, para mim, que falo de qualquer assunto de negócios praticamente, eu acho que eu não preciso fazer isso. Se você tem um tema muito específico, eu acho que é ok. Você fala, cara, aqui é o limite do que eu ensino de graça e no pago. Eh, no meu canal, a grande maioria dos temas que eu vou falar uma vez sobre eles. Então, tipo, não tem como eu cobrir aquele tema, mesmo que seja um vídeo de 1 hora, não tem como eu cobrir o tema inteiro, né? Então eu não me policio no que eu entrego de graça e, e eu, e eu tento circular entre modelos de negócios e, tipo, por exemplo, eu faço alguns vídeos de AI, né, que deu muito certo. Vídeos de como empreender com inteligência artificial, né. São os meus vídeos que toda vez que eu posto vão melhor que os outros. Mas eu falei: "Pô, não vou fazer só vídeo disso, porque senão eu só vou atrair desenvolvedores na minha audiência". E eu não quero isso, eu quero criadores de conteúdo também, porque eu acho que é um modelo de negócio válido. Então eu vou fazer alguns vídeos também sobre criação de conteúdo. Eu faço alguns vídeos também sobre vender, expertise, né, cursos, etcétera. Tem um vídeo aí sobre vender high ticket, né, que foi muito bem, porque eu discordo de quase todo mundo que ensina a vender high ticket. Então eu vou variando os temas para trazer uma audiência diversa, que assim, é tecnicamente errado, né, de certa Não, forma. Tipo, não. Você não super nichou, né? se for seguir o manual do marketing digital, é errado. Super nicha, repete muitas vezes o que funcionou, mas não vejo nada de errado com o que você faz hoje. O que eu acho que eu consigo é atrair uma audiência que gosta do tema e gosta E é tão obcecada quanto do você, meu estilo de né? comunicação, cara. E assim, você já passou por momentos ruins no seu canal, em métricas e dados, ou ainda não chegou a acontecer? Já. Como que você Teve reage a uma. isso? Cara, assim, ó. Eu já passei por momentos ruins no meu negócio. Tá, Que aí não é o view que tá caindo, é o dinheiro que tá deixando de entrar. Então, cara, quando o view cai, foda-se. Tipo, eu sei que foda-se. vai passar e. É que assim, cara, a minha cabeça é assim. É... Tá dando errado. Tá bom. Por que que tá dando errado? É alguma coisa comigo? Fui cancelado? Não. Então tá bom. Então tem algum motivo. Pode ser que eu tô fazendo alguma coisa diferente, ou pode ser que o mercado mudou, o algoritmo mudou, alguma coisa assim. Aí eu começo a investigar, consumir conteúdo. Por exemplo, se meu canal tá indo mal, eu vou conversar com você, vou ver vídeos de outros youtubers e tal, descobrir se mudou alguma coisa no algoritmo. Se não mudou, ou se mudou para alguns e não para outros, eu vou criar algumas hipóteses e vou começar a testar, entendeu? Tipo, eu acho que esse tema que eu estava falando muito não tá mais indo bem. Tá bom, vou soltar uns vídeos com outros temas que eu vejo indo bem em outros canais. Eh, e aí eu vejo se é isso ou não. Se não é, eu crio outra hipótese. Para mim é assim, cara, enquanto eu conseguir criar uma hipótese e testar ela, é uma questão de tempo até eu conseguir crescer de novo, Tá. entendeu? E aí eu vou fazer, porque eu tenho esse problema, que é o método científico. Hipótese, testa hipótese, conclusão. Mas eu acho que a diferença de nós dois é que eu sou um cara que eu tenho muitas hipóteses e eu testo muito exageradamente muito rápido, sem dar tempo de Tá. efetivamente tirar uma boa conclusão. Como ter essa paciência, essa calma de, tipo, sabe, avaliar com calma, testar com calma e dar tempo ao tempo para fazer as coisas acontecer. Porque eu vejo essa uma habilidade forte sua também. Que eu não tenho, que eu, tipo, se eu vejo uma coisa dar errado, eu já tomo conclusões precipitadas, vou começar a mudar. Sim. Então, como que ter essa habilidade, essa maturidade, será maturidade, só o tempo resolve? Como que você aprendeu a ter isso? Pergunta complexa, É difícil essa complexo, pergunta, eu cara. não sei, cara. Eu acho que, Nossa. tipo, É intuição, será? eu sou otimista. Acho que Tá. isso é uma coisa. É, desde criança, sei lá. Olha, fudeu, agora virou psicologia agora. Não, tipo, eu sou otimista, entendeu? É raro eu olhar pra uma coisa e falar, puta, vai dar errado. Todo empreendedor tem que ser otimista? Tem, Tem que ser, é uma tem. característica Se você for pessimista, você vai fazer concurso público. justa. Muito bom. Tipo, Bora começar com a série de mas perguntas. não, mas eu não acho que é só otimismo, não, cara. Eu acho que tem mais uma coisa, que é assim. Mais duas coisas. Eu acho que se você depender daquilo, você vai ficar mais desesperado, tá? Então, tipo,
No meu outro negócio, teve uma época que teve, cara, uma crise nas consultorias. Elas pararam de contratar e começaram a demitir. Todo mercado tem isso. Obviamente, o meu mercado, que é vender treinamento para passar nas consultorias, que elas nem estavam chamando para entrevista, cara, a receita Bom, caiu. despencou do precipício. E, e aí eu dependia daquilo, né? Porque é o que paga minhas contas, é minha fonte de dinheiro. Ali eu fiquei mais desesperado. Eu tinha uma coisa que era, pô, é óbvio que isso está acontecendo porque eles não estão nem chamando para entrevista. Então, é igual você ter uma empresa de eventos e você fala, pô, veio o Covid. Tá bom, caiu minha receita. Por quê? Por causa do Covid. Ninguém tá indo em eventos. Só que você não sabe quando vai voltar. Então rola foi mais difícil, Não né? depende de você, você não tinha controle sobre isso. É, mas eu dependia daquilo financeiramente. Você dependia, mas não tinha controle En- sobre a situação, porque você não Não, podia falar pra McKinsey contratar. não tem como, entendeu? É, se eu soubesse, puta, eles nunca mais vão contratar igual, eu ia pivotar o negócio, eu ia fazer alguma coisa, Tá, mas não era o caso. Eu achava que ia passar em 6 meses, mais ou menos. tá. Levou um pouco mais que isso, mas tudo bem. Mas eu acho que tem isso, tipo, se você não depende, eu não dependo de view. Se meu view cair, cara, que pena, porque eu quero construir isso a longo prazo, mas eu tenho paciência, né? Então Muito isso é bem. uma coisa. E a outra coisa que eu acho que ajuda a ter essa paciência para testar hipóteses, cara, é... Cara, isso talvez te ajude. Vamos ver. Eu não penso numa hipótese e vou testar ela. Tá. Eu penso em 10, eu tento ver, que é uma coisa que eu ensino no meu outro curso, faz parte do raciocínio estruturado. Eu penso em 10 hipóteses, eu vejo quais que eu consigo testar com números. Tem hipótese que se você olhar o seu YouTube Studio num nível de detalhe suficiente, você consegue entender. Ou, se for um negócio perdendo dinheiro, se você olhar a sua contabilidade, né, num nível de detalhe suficiente, você consegue descobrir, né? Eh, e aí beleza. Aí tem um segundo nível de hipóteses que você consegue testar, talvez não de forma conclusiva, mas consegue ter um bom cheiro conversando com outras pessoas, Tá. né? Então, por exemplo, se o seu canal de boxe começar a cair em views, você consegue conversar com as pessoas do mundo do boxe para ver se os donos de academia estão vendo menos interesse por boxe. Você consegue olhar outros canais de boxe para ver se eles também estão tendo menos views. Então, conversando e olhando o número, você consegue eliminar boa parte das hipóteses. Tá. E aí as que sobram, você consegue usar a sua experiência, sua intuição, para priorizar elas. Tipo, eu acho que essa é mais provável de estar acontecendo do que essa outra aqui, por causa de tudo que eu já vivi. E aí você vai lá e testa aquela primeiro, entendeu? Muito bom. Então isso te ajuda a ter mais paciência, porque você sabe que você tá indo mais na jugular do problema. Tipo, a chance de eu descobrir o que tá errado no primeiro ou segundo teste é maior. E aí você também consegue colocar mais esforço para testar aquela hipótese. Tá. Em vez de você, por exemplo, você acha que se mudar para tal formato de vídeo vai dar mais certo. Em vez de você publicar um vídeo com aquele formato, você vai aceitar publicar 5 ou 10 para testar ele, sabe? Entendi, com mais calma pra poder avaliar, né? Com mais número. Porque você sabe que é mais provável que você tá certo. Justo. Brunão, a gente vai entrar agora numa perguntas capciosas, perguntas mais. Você é um cara de fazer o contexto da pergunta, bem jornalístico agora. Você é um cara de consultoria preparado para processos seletivos. Eu vou te fazer uma Sim, pergunta agora de processo seletivo. tá E bom? eu quero ouvir a sua resposta para essa pergunta, tá? Tá, Para mim, é a pergunta mais chata de qualquer entrevista. tá. É quando o recrutador chega para mim e fala assim: por favor, Brunão, se apresente, mas sem falar nada do seu trabalho e do seu currículo. Existe essa pergunta? Porra! Eu entrei, acho que no processo seletivo da Johnson Johnson, foi um dos primeiros. O cara chegou na roda, se apresenta sem falar nada do seu trabalho, da sua formação, sem nada. Quero saber quem é você, na sua pura essência. Tá bom. Por trás de Bruno Fagion, quem que é o Bruno Fagion? Eu achei que você ia perguntar como é que responde essa Não, eu quero pergunta. saber de você, pra galera conhecer o mais intrínseco nível do Bruno Fagion. Tá bom. Como que você Cara, responderia? vamos lá. Difícil essa pergunta. Chata, né? E eles pedem Chata, na né? hora, eles pedem pra Cara, vai você. tomar no cu você também, hein, Júlio? Me mandando a pergunta de RH, É que velho. você não sabe a próxima é pior.
Tá A bom. próxima é Que pior, essa aqui é animal leve. se você fosse um animal, que animal você seria? É pior, Então, esse é um nível é, pior. puta que pariu, tá bom. Isso é muito difícil. Quem sou eu na minha mais pura essência? Pode falar nada de trabalho, de negócio. Já falou muito de negócios aqui. Já virou um podcast Tá de. bom. O fã do Bruno Fajão, aquele menino fica, Bruno! Cara, é estranho, né? Porque se eu falar essa pergunta, é meio arrogante às vezes, né? Não Tipo, é, cara. cara, vamos lá. Vamos lá. Já sei um jeito de responder Vamos essa lá. porra. Cara, eu vou falar de coisas que eu fazia quando eu era criança, que é a mais pura essência mesmo. Perfeito. Então, eu, quando criança, tá? Eu era um cara que gostava muito de socializar. Uma vez meus pais viajaram comigo, eu devia ter uns 3 anos. Viajaram 3, 4 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Viajaram comigo para o Nordeste de carro, né? E a gente foi parando de pousada em pousada, tal. Uma vez numa praia eles me perderam, cara. Se perderam de mim, né? Me perderam mesmo, né? Eles tinham que cuidar de mim e me perderam literalmente. E aí eu me encontraram almoçando com um casal num restaurante lá e eu estava batendo mó papo com os caras. Então, porra, tem esse aspecto aí desde sempre. Eu sempre gostei de ensinar, cara. Eu lia enciclopédia, meu avô tinha umas enciclopédias, assim, na época que comprava enciclopédia, né, era caro. Ele tinha umas enciclopédias, eu ficava lendo enciclopédia, e aí depois eu ficava contando pra minha mãe as paradas que eu aprendi. Às vezes eram umas coisas aleatórias, assim, do tipo, o tipo de construção da Europa medieval, que eu olhava diferente o nome aqui, começava a ler e tal. Eu sou Cara, eu sempre desconfiei um pouco de coisas bem estabelecidas. Eu acho que eu sofria um pouco na escola com: "Ah, é assim porque é assim", sabe. E aí eu fui passando com o tempo eu fui desconfiando de figuras de autoridade mesmo, assim. Questionador. Eh é, mas eu acho que foram alguns traumas meus que eu tive, assim, que na escola, que fizeram eu ter isso. Então, cara, tudo que é muito estabelecido, assim, que, todo mundo sabe que é desse jeito, eu já olho e vou atrás. Eh, e que mais, cara? Cara, acho que pô, já respondi a pergunta, vai. Muito Não bom. vou fazer uma sessão de terapia aqui não. Muito bom. Tava quase chorando aí. Quase eu tirei um chorinho do Bruno. Pô, é de boa, cara. De Não, boa. mas eu posso falar uma coisa? Eu Hum. acho que às vezes agora eu vou falar de negócios e foda-se. Eu acho que às vezes as pessoas elas não sabem o que que interessa a elas para construir um negócio, elas vão muito para temas específicos, assim, do tipo: será que eu gosto de futebol ou de pintura, né?". Beleza, é uma forma válida, mas às vezes é uma forma difícil de encontrar uma ideia de negócio. Às vezes uma coisa boa a se fazer é você examinar as coisas que eram muito naturais para você na sua infância, sabe. Então, tipo, por exemplo, eu era questionador. Então eu sou o cara que, por exemplo, quando eu vou estudar negócios, eu não vou aceitar a fórmula de fazer tal negócio, eu vou tentar estudar um pouco mais a fundo. E para mim é natural isso, eu sempre gostei de fazer isso. Eu vou sempre que eu aprendo uma coisa, eu tenho um instinto de contar para outra pessoa. Eh, então eu tenho esse gosto por ensinar, né. E eu faço isso desde criança, sem ninguém me falar que eu estava ensinando, então acho que tem uma habilidade ali que eu fui desenvolvendo desde cedo, né. E eu sou sociável, desde criança também. Então, tipo, eu gosto de falar com pessoas. E aí você vê com o que eu trabalho hoje, faz sentido, entendeu? Até de uma pergunta pessoal você consegue tirar uma lição de negócios. Cara, O senhor é obcecado pelo tema. Então eu vou fazer a eu última gosto. pergunta agora pra você. Essa é a pior de todas, Essa é né? a pior de todas. Tá bom. O quanto é suficiente pra você? De dinheiro? O quanto é suficiente pra você? Quanto. Como assim? O quanto que é suficiente pra você? É que quanto implica em quantidade. E aí me Então, vem dinheiro na cabeça. quanto que é suficiente pra você? Cara, eu já tenho o suficiente. Eu acho que. Acho que assim, ó, suficiência.
É tipo, quando você olha pra sua vida e fala: "Cara, se ela ficasse igual para o resto da vida, eh, eu estaria ok com isso". E aí, já que você insistiu em ficar repetindo a pergunta aí quando eu perguntei se era de dinheiro ou não, né. Cara, minha rotina eu acho boa, meu estilo de vida eu acho bom, a minha atividade profissional eu acho boa, meus amigos eu gosto, minha mulher, minha família, tá tudo bom, né. Mas eu acho capciosa essa pergunta da suficiência, porque às vezes a galera usa num sentido de: "Ah, mas por que que você tá buscando mais então?", né. Que seja, tipo, melhorar a sua rotina ou ganhar mais dinheiro ou, né, ou seja lá o que for. Ou melhorar seu relacionamento com a sua mina, né. Tipo: "Ah, mas não é suficiente". E cara, eu acho que assim, eu não gosto, eu não sei se eu imagino que você não perguntou com esse viés, mas tipo, eu não gosto de quando as pessoas dão essa carga pra palavra suficiente, porque ela não é porque tá o suficiente que eu vou fazer o quê? Então eu vou fazer porra nenhuma da minha vida, entendeu? Eu já fiquei um ano praticamente sem trabalhar, cara, só na renda passiva ali. Eu entrei em depressão. Eu sei que é o sonho de muita gente ficar sem trabalhar, tá? E eu sei que parece bullshitagem quando você vê esses caras bilionários ou muito ricos falando: "Ah, eu trabalho porque eu gosto e tal". E eu acho que tem muita gente dessas figuras da internet que falam sobre isso, que realmente tem uma ganância e estão velando ela, ou tem uma insegurança muito grande, e aí eles põem um discurso mais bonito em cima. Mas eu já vivi uma vida em que eu praticamente não trabalhava e foi horrível. E aí você fala: "Ah, mas por que você não fez coisas interessantes?", porque eu estava na porra do meio da pandemia, não dava pra fazer nada interessante. Talvez se eu tivesse feito coisas interessantes, mas também quando eu era jovem, eu fiz muito mochilão, cara. Que, porra, é o sonho de todo jovem, cara, é liberdade infinita, ninguém te conhece, você pode conhecer uma galera num lugar novo. E, cara, chegou uma hora que eu todo dia parecia igual, apesar de eu estar num lugar diferente com pessoas diferentes. Então eu acho que, assim, eu falo isso porque eu era a pessoa que eu conhecia que eu mais duvidava desse discurso de você tem que fazer alguma coisa para construir, mas eu vivi na pele o a complacência e foi ruim para o meu espírito, assim. Então, assim, eu não sou um cara workaholic, mas eu gostaria de construir mais coisas, cara. Eu acho maneiro. Eu acho que te dá motivo para acordar de manhã, sabe? Não sei Perfeito, se eu fugi da sua pergunta, mas perfeito. Muito obrigado por participar dessa entrevista, Brunão. rapaz, eu Prazer nunca pensei que eu seria inenarrável. entrevistado por você, Ah, Diegozão. quem diria, pô. E é isso. Muito Olha, obrigado, Brunão. pô, Tamo obrigado junto. você, cara. Foi gentil, né? É, irmão, que negócio é reflexível, velho. A entrevista é Foi um pouco mais, filosófica. foi mais reflexivo que eu imaginei que É, seria, então, né? foi Meteu mais. uma de Abu Janra no final. Abujan, eu fiz a minha leitura do Abujan. Eu não ia perguntar Quem o que é que. Quem que é O Abujan? Abujan é o cara que chegava Provocações. nas provocações na TV Cultura e falava assim: Bruno Fagion, o que é a vida?